Porra, lá no Resenha de Preto eu falo, quem é o CPF fulano, né? Aí eu fico pensando, como é que eu vou responder essa merda um dia, né? Cá estamos. Pois é. Aí, ó, se vinguem agora de mim, né? O pessoal tá olhando pra minha cara, tipo, fudeu, então o que eu vou falar? Cara, o Marco Antônio é o pretinho da periferia de São Paulo. Minto. Vamos ser verdadeiros. Olhe pra câmera da verdade, fala a verdade. Eu nasci no bairro da Liberdade, em São Paulo. Um dos bairros, um dos lugares mais japoneses que existem fora do Japão. Então é um afronipônico. É um afronipônico, pode crer. Até tem uma pesquisa sobre um jiraiya, não, um samurai negro. Tem uma história de um samurai negro que eu preciso pesquisar mais. E aí eu falei, olha, posso ter sido antepassado. Aí, ó. Nasci na Liberdade, no Hospital Beneficência Portuguesa, no centrão mesmo de São Paulo. Minha mãe, Dona Maria Antônia, meu pai, Angelina André. Trabalhadores, muito trabalhadores. Acho que com uns 3, 4 anos a gente se muda para Diadema, né? Que é o grande ABCD, né? É a grande São Paulo. E aí a vida de moleque de periferia, né? Preto de periferia. Correndo atrás de bola às vezes, correndo atrás de pipa de vez em quando, tomando uns tapas na orelha da mãe porque tá na rua e aí tem que lavar a louça em casa. E aí eu tenho um irmão mais novo que eu, e aí a responsabilidade do irmão mais velho vai crescendo, e aí, sou responsável de levar o moleque pra escola. E minha mãe, sabe, a minha história, eu brinco com a galera o seguinte: já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. Eu sou o Chris. Só se fode. Cara, eu sou o próprio Chris, velho. O irmão mais velho que toma porrada de tudo quanto é lado, tentando fazer o certo, mas faz muita merda. Uma mãe muito brava, um pai até quando ele tava vivo era muito presente, trabalhador e tal também, mas aí morreu cedo também. Meu pai morreu com 42 anos. Cara, que jovem. Muito novo. Eu fiz 42, eu falei, fudeu. Passei, ufa, fiz 43. Caramba. Mas é muito punk isso, né? Então, hoje é muito tranquilo falar isso, mas, né? Pensando na história como um todo... Tu tinha quantos anos? Eu tava já com 16 para 17. 16 e o teu irmão mais novo? Ele é quantos anos mais novo que tu? Eu sou 1 ano e pouco. Ah, tá. Então, é pouca diferença. 16. E tem uma irmã mais nova, né? E aí é muito legal essa parte da minha história, porque é quem me faz virar adulto sendo moleque. Com 9 anos, nós temos 9 anos de diferença, eu me torno o pai dela, assim, tipo... Ela com 3 meses de idade, minha mãe tem que trabalhar e deixa o moleque de 9 anos tomando conta de 2 crianças. E a época era assim que acontecia. E nas periferias, até hoje acontece isso, né? As mães solteiras, por exemplo, têm que se ferrar pra caraca pra poder sustentar a casa. Os moleques, as meninas, com 9, 10, 11 anos, têm que tomar conta da casa. E aí era muito louco, né? A minha irmã hoje já é mestre em biologia, mas eu brinco com ela, ela é meio maluquinha, porque eu deixava ela no sofá da sala e ia esquentar o leite. Aí quando eu escutava, bum, ih, caralho, caiu. Aí eu voltava lá, tava no chão. Falei, puta que pariu, eu pegava, pô, tá chorando e tal. Então eu brinco com a minha irmã que ela é meio maluquinha, porque, pô, eu deixava ela cair no chão, literalmente batia a cabeça. Falei, pô, traz aqui e tal. E assim, foi uma infância... Cara, não foi uma infância muito feliz? Não. Mas foi a infância que fez com que eu fosse o cara que sou hoje. Isso tu estava morando nessa época? Cara, eu sou um nômade, assim, porque aí a gente morou em Diadema, depois se mudou para Perus, que é um bairro também de São Paulo, aí a gente volta para Diadema, então, e nesse meio tempo acontece muita coisa na história, na vida da família como um todo. Meu pai era alcoólatra, né? Tinha problema com a doença do alcoolismo, então a gente tinha esse problema dentro de casa, de que a gente tinha que se debater com relação a esse tipo de problema. Então, não é muito, minha história de infância não é muito diferente de muitos pretinhos, muitas pretinhas, muitas crianças, na verdade, de periferia de grandes metrópoles ou de cidades como Blumenau. Não posso fechar os olhos e achar que aqui não tem. Tem muita história como a minha. Mas era uma história do tipo... Até desculpa te interromper. Tá rindo da minha desgraça, né? Deve ter... A tua irmã comentou. Tô aqui, viu? A maluquinha que você ama. Olha, ó. É bom demais.
demais aqui. Beijo, minha linda. Eu chamo ela de minha cria. Mas foi uma infância, por exemplo, que aos 8 anos de idade eu tinha que pular um cadáver pra entrar na escola. Entende? Então eu tinha esse tipo de violência. Então, quando tu falou, cara, o que eu fico curioso é que assim, da forma que tu teve que amadurecer pra virar o homem da família. E, pô, é duas broncas. A tua e a da tua mãe. Sim. Porque imagina, sim. pô, ali era ela sozinha, Sim. contigo assumindo a responsabilidade, Sim. mas era diferente. Tipo, cara, deve ter sido, assim, tu lembra dessa época, do período em que talvez tenha virado a chave pra ti, ou isso foi natural? Não, isso pra mim, pra qualquer criança bicho, não tem tempo pra chorar. Vamos. Minha mãe falava isso, não tem tempo muito pra chorar. Amanhã tem que trabalhar, amanhã tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo e vamos que vamos. A minha mãe é o tipo de mulher brasileira que está hoje na base da pirâmide social brasileira, que é a que sustenta esse país pagando imposto pra cacete e no subemprego, né? Ela era cabeleireira, manicure, pedicure, quando dava um tempo fazia faxina na casa das patroas. Então assim, era uma mulher que tinha que ser 1001 coisas e virava 1002 quando chegava em casa, porque tinha que ser mãe, que tinha que dar conta dos moleques, tinha que dar conta da menina. Eu não conseguia, obviamente, fazer tudo. Então, é uma mulher que merece todas as honrarias possíveis e imagináveis. Conseguiu criar 3 crianças de uma forma que nenhum dos 3 virassem marginais, né? Amigos meus não tiveram a mesma sorte de ter uma mãe como a minha, né? E eu brincava muito, ela tá assistindo, mãe, beijo, é história. Eu brincava não, quando eu comecei a fazer faculdade a gente entrava nas discussões acadêmicas do direito penal e entrava nessa questão de polícia, não sei o que. Cara, eu sempre dizia que eu tinha muito mais medo da minha mãe do que da polícia. Porque o meu pavor era, mano, se eu fizer uma merda e for pra delegacia, eu não imagino minha mãe... Tu fala pro policial, não chama minha mãe. Não chama minha mãe. Tu pode me levar pra onde você quiser. Se minha mãe me tirar dentro da delegacia, eu acho que eu não chego em casa. Entende? Eu não vou chegar em casa, velho. Então, assim, esse respeito que eu falei de você criar o respeito pelos mais velhos e aí depois a ancestralidade me apresentar dizendo, não, isso é ancestral. Você precisa respeitar os mais velhos. É louco isso. Então... A criação que a gente teve com a minha mãe, sendo essa mulher batalhadora, criando 3 crianças, e tendo que se virar para não deixar a peteca cair, fez com o moleque que eu sou hoje. E eu sou um moleque ainda, eu acho que eu sou um moleque. Mas com a experiência de saber que, porra, entender uma sociedade que eu vivo... Se eu optei em ser advogado criminalista por boa parte da minha militância dentro da advocacia, justamente por isso, porque para um branco, vou categorizar aqui, tá, pessoal? Para um branco playboy, né, que já tem o pai com o escritório de advocacia, tá fazendo advocacia porque a família fez, e olha para o direito penal com um certo preconceito, eu olho para o direito penal entendendo que aquele cara lá podia ser eu. E aí eu sei por que aquele cara... Não é que eu sei por quê. Eu sei o que levou aquele cara a fazer tal ato. Seja eles quais forem esses atos. Então, por exemplo, eu tenho amigos de infância que já se foram. Entende? Morreram. Os que não morreram ainda vivem bem perigosamente nos bairros onde a gente morou. Então... Ter essa consciência, isso que eu falei, a gente pulava um cadáver pra entrar na escola, velho, porque pulava um cadáver pra entrar na escola? Sim, porque aconteceu isso 2 vezes, por exemplo, quando eu tava na 2ª ou 3ª série. Os caras mataram o cara na porta da escola e a polícia não tirava o cadáver de lá, ficava o jornal, sabe aquela cena de jornal em cima do cadáver, e tinha que pular o cadáver pra entrar na escola. Cara, o absurdo é que assim, são 2 vezes. Uma já é absurdo. Pra qualquer sociedade. Isso pra na ti, porta da escola, velho. Mas eu morava num bairro de Diadema, na década de 90, onde tinha um bairro chamado... eu não vou cair, não vou lembrar o nome. Mas era um dos bairros mais perigosos que tinha em São Paulo à época. Os caras matavam 3, amarravam 2 pro outro dia. Então, era muita violência. De ambas as partes.
Você tinha uma polícia muito violenta que, porra, tinha que andar com a carteira. Meu pai falava, não adianta andar com um RG no bolso. Tinha que andar com a carteira de trabalho. Porque só o RG não... Se tu não tivesse a carteira carimbada na época, velho, ou tu ia pra delegacia ou os caras te pagavam ali mesmo. Entende? Então, sabe, a coisa da marmita de ferro, que muita gente hoje nem sabe o que é. Eu marmita. não sei o que é. Marmita mesmo. A galera indo pra trabalhar de marmita. Cara, os caras metiam a mão dentro da marmita assim pra caçar se tinha alguma coisa ou não. E, não, beleza, pode ir embora. Sabe? Tá errado? Muito errado. Mas era uma terra arrasada de tanta violência que tinha. Era dois lados não sabendo lidar com a situação. Entende? Então, assim, o Marco Antônio hoje adulto, é esse Marco Antônio que tem esse tipo de infância, né? Teve coisas divertidas? Teve, né? Depois de um certo tempo, tu aprende a conviver com isso. Aí, depois de um certo tempo, a gente se muda para um lugar um pouco melhor, que era Perus, que é o último bairro do extremo de São Paulo, da zona oeste de São Paulo. E aí a gente tem uma guinada de vida, que aí a minha mãe trabalha em casa, né? O Marco vai para uma escola que só tem branco, e aí a gente começa a ver o outro tipo de bairro. Era um bairro teoricamente colonizado, muitos colonos italianos, então era um bairro quase que predominantemente branco, né? Poucos pretinhos apareciam no meu campo de visão, mas a grande maioria das pessoas que conviviam comigo eram brancos, eram pessoas brancas. Então, essa consciência racial eu também não tinha, né? Vou ter só quando eu fico adulto. Diga. Não, eu tô Ele curioso. fez um negócio... Não, é que, cara, é que é tanta curiosidade. Tantas coisas que... Não, o que eu pensei, eu tava raciocinando comigo quando tu tava falando sobre essa questão de ver 2 cadáveres para entrar dentro da escola porque eu já me peguei questionando assim, cara, como o pessoal às vezes que mora na favela, os caras são muito matar ou morrer. Tipo, eles não têm uma percepção de vida. Tipo, dane-se. Os caras de pegar assim, de cara, falar assim, mata e pronto. Eu falei, cara, é uma vida. Só que daí, falando isso, eu fiquei pensando, cara, o cara relativiza porque, assim, é o dia a dia dele. Ele não tem a percepção de vida como, às vezes, a gente tem. Nós aqui na nossa bolha, e aí eu digo nossa bolha, Blumenau, Vale do Itajaí e Santa Catarina. Então, são algumas bolhas que a gente precisa ir furando para nós que estamos aqui em Santa Catarina. Mas para quem está no Rio de Janeiro, para quem está em São Paulo... é outra realidade. E a naturalização da violência é algo tão banal, sabe? Que determinados assuntos, mais um. Hoje, com o advento do celular e a grande mídia e a forma de comunicação que se deu, você já não naturaliza tanto. Porque há muito mais pessoas olhando para o fato. E, ao mesmo tempo, você tem mais pessoas também se revoltando fora dessas bolhas. Sim. Então, os olhares, por exemplo, a chacina ou o confronto, como vocês queiram chamar, eu chamo de chacina, que aconteceu no mês passado. Os 28 caras que foram mortos junto com o policial, então foram 29 pessoas mortas no Rio de Janeiro. Cara, foi a segunda maior, ou a primeira ou a segunda maior chacina no Rio de Janeiro. Entende? E na história do Brasil não se tem tantos registros de mortes dessa forma. Se você olhar agora, recente, se você olhar para o confronto que teve de mísseis sendo lançados da Palestina para Israel, Israel-Palestina, não morreram 29 pessoas de uma tacada só. Para ver o tamanho da violência. Tinham morrido, para ter uma ideia, eu acho que tinham morrido 4 pessoas em Israel depois de 600 e poucos mísseis. Entende? Então, assim... Aí tu olha pro Rio de Janeiro e em 3 horas de tiro, 29 pessoas morreram. Ou seja, é uma guerra. É uma guerra burra, mas é uma guerra. Tu vai perguntar para aquele moleque que viu os corpos sendo carregados. É esse ponto. Ele viu 29, só que por dia morre 1, 2, 1 aqui, 2 ali, morreu mais um ali, morreu mais... Então, sabe, o que choca aquela sociedade é a quantidade. O ato não. O ato não. O ato é dia a dia. Entende? Então, assim,
O Marco Antônio, moleque, conviveu muito tempo com essa violência, vendo essa violência, entende? E vendo coisas acontecerem. Então, é muito louco você ouvir determinados discursos de quem nunca viu um cadáver fora de um caixão, por exemplo. É fácil, entende? Só que, cara, e assim, não desmerece o cara que não viu esse cadáver. Por outro lado, não tem como ele dar uma sentença. Tem que morrer mesmo, tem que ser assim, tem que ser assado. Aquela coisa meio taxativa, aquela coisa de... É isso. Cara, simplista, tipo... Voltando de novo no caso do Rio de Janeiro dos 29. Porra, não dá pra me dizer que os 29 eram bandidos. Ou 29 bandidos. Só uma vítima, que foi o policial. A princípio eu tenho 29 mães... São 29 mulheres, histórias. São 29 indivíduos que pode ter pessoas culpadas, pode ter pessoas inocentes. Eu não tenho como cada julgar. História é uma história. Exatamente, eu não tenho como julgar aquelas Concordo pessoas. Pra caralho, Entende? Não tenho como julgar, porque, pô, podia ser eu. De qualquer forma, é isso aí. Morrer ali também não é um julgamento que ocorreria no Brasil de alguma forma. Né? Então, é muito louco isso. E o morto não tem como se defender. O morto não vai ter o direito à contradição e à ampla defesa. Virou bandido. Entende? Sim. Virou bandido. O que eu acho que é legal, assim, que a gente conversou sobre isso lá no café e tu comentou, cara, eu não tô dizendo... Assim, o policial era a mesma situação. Tu falou, cara, é uma fatalidade, é uma história que também não deveria ter acontecido. Não tô falando assim, é só um lado. Não, é pra todos os lados tem uma consequência e essa consequência é ruim. Que inclusive, o policial tinha a questão da mãe. E quantas outras pessoas também não tinham essa mesma situação? Exatamente. Então o Marco Antônio... moleque, ele convive com essa violência na primeira parte da infância dele e não naturalizou, não se torna nem vítima e nem algoz de ninguém, porque, de novo, tinha um respeito muito grande pela mãe que tinha, e a partir desse respeito, aí vem a decisão política. Não, eu prefiro não desapontar ela até por uma questão de sobrevivência, porque eu tinha muito amor ao meu couro. Que merda tu já fez quando tu era criança que tu mereceu uma surra? Cara, eu não sei se minha mãe vai lembrar disso, mas, por exemplo... Tu com certeza vai. Mano, a gente apontava pra caralho, velho. Era muito... Tipo assim, mano, teve uma vez que ela chegou em casa, tinha uma plaquinha de vende chup-chup, que era o gelinho. Geladinho essa porra? Geladinho na parede, assim. Mano, a véia entrou pra dentro de casa, mas assim, entrou com a plaquinha querendo fazer eu engolir a plaquinha, porque tá passando fome, desgraçado, quer me fazer passar vergonha, o que os vizinhos vão achar? Eu falei, não, eu só queria fazer um dinheiro e tal. Você tá maluco, vai botar placa e barro, da onde vem a porrada aí, sabe? Então assim, aprontava muito, tá ligado? Assim, tem outras histórias que eu usava as panelas dela, as tampas das panelas dela. Usar panela de mãe e tampa de panela. Pra que tu usava? Né? Pra se defender das guerras de mamona. E aí... Entendeu? Então assim, Tampa de panela, Tupperware de mãe, aí, essas coisas tu não brinca, né? Só que aí, moleque de periferia é meio sangue no zóio. A gente usava com pedra. Então, às vezes, acabava a mamona e era uma arminha que era assim, tu pegava um cano, botava aqueles grampos de madeira, colocava um elástico, puxava o elástico. Tinha com balão também. Tinha aqueles balão. Balão é Playboy. Balão tinha não, ali era amarrava ali. Mano, e aí acabava a mamona e a pedra. As pedrinhas pequenininhas. Tu caçava as melhores pedrinhas e tei. Mano, a panela, as tampa virava escudo, né? O Capitão América. Brincar de Capitão América. Então aprontava, velho. Pegava ainda essas questões de arminha e pegava barro num dia lá, molhava, fazia as bolinhas tudo bonitinho e deixava secar. Porra, mas aí é empenho, né? Mas aí no outro dia. Aí é empenho, né? Cara, como é que a galera... Deixava as paredes e tudo, né? Mas aí... A galera brincava de polícia ladrão? Brincava. É que eu pergunto se existia essa diferença, sim, tipo, brincadeira velho, da sim. parte do cara assim, falar assim, não, a maioria queria ser ladrão, por exemplo, tipo... Não.
eu tenho amigos dessa época Zoeira, que pra viraram... que o pessoal entenda que eu tô brincando, né? Vai que daqui a pouco alguém avisa, fala, tem que avisar, né? A cara debochada tá aparecendo. Tá, beleza. Avisa. Não, cara, assim, ó, eu tenho amigos de periferia que viraram policiais, sabe? E é uma outra coisa importante que a gente tem que olhar para a polícia militar e perceber que durante anos, ela foi o único lugar que os negros, principalmente os homens, tinham acesso ao serviço público, de ser servidor público. Ah, entendi. Porque exigia só o segundo grau completo. Parrudão. Os negrão tudo parrudo. É só conseguir passar na prova teórica ali com base no segundo grau. Questão física, aptidão física, pelo amor de Deus. Mano, tu vira polícia, entende? Então, assim, também se tinha essa lógica também de que, porra, se eu tiver que... Eu tenho que arrumar um trampo com estabilidade. Eu não vou conseguir passar nos concursos públicos mais foda e tal, não sei o quê. Polícia, velho. Polícia. Então, assim, eu conheço muitos, eu tenho vários amigos dentro das corporações. Polícia Civil e Militar, Bombeiro. São Paulo, Bombeiro é também junto com a Polícia Militar, então é a mesma corporação, né? Só que os bombeiros são bombeiros melhor, militares. Né? Melhor do que aqui, porque ter separado... Eu não sei se é melhor ou se é pior. Nunca fiz essa avaliação. Isso, Egídio, acho que a gente conversou um pouquinho sobre a versão da polícia como sendo uma única estrutura. E em vez aqui no Brasil tem várias. Não. Isso é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão, que é o modelo meio norte-americano, o modelo americano ali, que você tem uma policial, estrutura... Tem todos. Aqui não, são várias divisões e aí, comandos e operações. Aí é uma loucura... Mas tudo bem, depois a gente entra nisso. Fala, Sapiens! Gostou desse corte? Então curte, se inscreve, compartilha, nos segue nas nossas redes sociais, que isso ajuda bastante a esse conteúdo chegar a mais pessoas. É isso. Valeu!